Olá, olá pessoal, boa noite. Vamos aguardar uns minutinhos até todo mundo entrar, se organizar, para que possamos então começar. Hoje é bom que é certeza que pode falar boa noite, né? Não é meio-dia, que eu não sei se fala bom dia ou boa tarde. Vamos aguardar aqui. Tô olhando as perguntas de vocês aqui da caixinha de ontem. Vou selecionar algumas para eu responder aqui. Pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos. Vai me dando um oizinho aí para eu saber se tá tudo certo. Bom, vamos lá então, vamos dar início à nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá por aí, se puder me dar um ok em relação ao áudio e imagem, se tá chegando para vocês. Fico grata para saber que podemos começar. Ok? Tudo certo? Então, vamos lá. Bom, então hoje uma aula especial, uma aula extra, mais uma aula necessária para trazer em relação aí aos erros, não no sentido, já quero deixar isso muito claro, não no sentido de apontar, né, a um erro que provavelmente você esteja cometendo, mas o meu intuito em trazer isso é justamente te auxiliar por modelagem, porque tem duas formas da gente aprender um erro, ou por modelagem, então eu vejo alguém vivenciando e por modelagem eu já não quero fazer, então eu já consigo ter estratégias de evitar, porque eu sei que aquele caminho não é interessante, não é legal, ou por tentativa, ou seja, ou você errando para que você aprenda. E eu entendo muito que por modelagem é mais tranquilo, é mais fácil. Então, é por isso que eu quis propor essa aula aqui da gente comentar, então, orientar em relação aos 5 principais erros que eu considero ser ou os maiores ou os mais clássicos, ou seja, aqueles que a tendência é todo iniciante cometer. E todo iniciante, incluindo a mim, que um dia fui iniciante e cometi muito dos erros que eu resolvi trazer aqui, para justamente eu ter propriedade para te orientar, para te mostrar que se fosse há um tempo atrás eu com certeza teria feito diferente, mas é aquilo, ou você aprende por modelagem ou por tentativa. Então eu tive que vivenciar para errar e hoje quero então trazer aqui por modelagem para que você aprenda. No final também selecionei algumas perguntas que eu estava olhando aqui rapidinho agora da caixinha de ontem para conseguir responder. Muitas perguntas se repetem de uma forma diferente, mas a pergunta central é a mesma. Então, talvez eu não vou responder diretamente a sua, mas é provável que as que eu responda possa ter a ver com o que você tenha perguntado. Reforço o convite para estar na comunidade Entre Nós na Neuro. Se você ainda não está lá, junte-se a nós, o link está na bio. E também se inscreva no YouTube, eu vou começar a passar as nossas aulas por lá. Por N motivos, é melhor, é mais estratégico, didaticamente falando é melhor também por ter um recurso que é verbal e visual, aqui infelizmente não tem. Então se inscreva por lá, tá bom? Mas também vou avisando tudo aí pelas caixinhas, pelos stories. Se você está chegando por aqui e não me conhece, recebemos muitas pessoas novas por aqui também na comunidade. Eu sou Rafaela Campos, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, professora e supervisora em neuropsicologia e semanalmente eu trago um conteúdo totalmente gratuito, mas que seja relevante para a sua prática iniciante da avaliação neuropsicológica infantil, ok? Hoje a minha missão aí ela é dividida entre os atendimentos, que eu sou muito apaixonada, mas também em desenvolver potenciais iniciantes aí na neuropsicologia infantil, ok?
Então, bora lá, vou começar com o primeiro erro, que pra mim não é o pior, mas é o mais clássico. É o mais clássico porque o sistema como um todo, ele condiciona você a acreditar nisso, que é o quê? Você se desprender muito loucamente, se dedicar acreditando que estudar os testes é o caminho. Ou que estudar os testes vai te trazer segurança. Ou eu preciso aprender primeiro, aplicar tudo isso, corrigir tudo isso para aí eu começar. Ou o que mais? Eu não tenho todos os testes, então eu não posso começar. Tudo vai girar em torno dessa clássica crença de eu preciso saber teste, eu preciso saber teste. E por que que eu tô falando dessa maneira? Porque eu, Rafaela, eu passei um ano depois de formada, com título, tudo bonitinha, prontinha para ir. Eu passei um ano estudando e acumulando muito certificado de teste. Muito. Foi um ano que não houvesse um dia que eu não estivesse fazendo 2 ou mais cursos de testes. Rafaela, você está falando que foi um desperdício isso? Não, mas eu tenho certeza que eu poderia ter feito diferente. Eu poderia, o que eu estou vivendo agora, eu já ter vivido ano passado, e o que eu estou vivendo agora, o que eu fosse viver ano que vem. Por quê? Porque esse um ano, ele não foi desperdiçado, mas eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter ido para a prática. Por quê? Os testes, ele me trazia uma sensação ali no final do ano, ali quando eu estudava e nada dessa segurança chegar. E eu falando, gente, mas não pode, porque eu não tô fazendo nada de errado, eu tô estudando, não pode, né? Estudar está sendo errado. Mas o que eu fui entendendo que causava em mim essa frustração? A sensação que eu tinha feito tudo, estudado, especializado, para ser um aplicador de testes. E sinceramente, não foi isso que a neuro me convidou e brilhou meus olhos. O porquê que eu escolhi a neuro, isso é para um outro momento, uma outra história. Mas não foi esse o motivo. Eu não gostaria de me sentir um aplicador de testes. Eu queria me sentir uma neuropsicóloga, é para isso que eu tinha estudado. E eu lá com esses testes e nada dessa segurança e nada de eu entender também aquilo ali, né? Porque até então, eu falo muito isso para os alunos, é tudo muito ótimo, é tudo muito lindo você assistir aulas, né? Assistir aulas da VISC, assistir aulas do RAB, você geralmente compreende se o seu professor tem uma boa didática, enfim. Mas você não tem dúvida. Você não tem dúvida porque você não foi para a prática. E você está esperando que essa segurança chegue. Infelizmente, eu preciso te dizer, ela não vai chegar. A segurança, ela não vem pelos testes. E por quê, Rafa? Porque a avaliação neuropsicológica, ela é um processo. E sendo um processo, ela é feita por etapas, onde aplicar os testes é só uma das etapas. E todas as outras, você também está se preocupando com ela? Você também está se dedicando a estudar todas as outras partes que fazem etapas do processo da avaliação neuropsicológica? Teste não faz raciocínio clínico. Teste não avalia. Quem avalia é você. Quem faz raciocínio clínico é o conjunto das informações. Então, acreditar nessa ideia do sistema e que tá tudo certo, não é só você. Talvez se a gente perguntar aqui, muitos vão responder que também acredita nisso, que estudar os testes é o caminho, que você precisa saber todos os testes para você poder ir para a prática. E esse não é o caminho. Eu não quero que você fique um ano como eu fiquei, acumulando certificado na sua gaveta, acumulando certificado. Eu sempre, quando eu vou falar isso, eu queria pegar a pilha que é de certificado, mas eu nunca lembro disso. Mas isso não vai te trazer segurança, isso não vai te colocar lá dentro da prática. Não estou dizendo que, longe de mim, que os testes não são importantes, mas o que eu quero deixar claro para você aqui hoje, que você saia com a consciência que o teste é um
das etapas, é uma das etapas. Ela não é o processo inteiro. Você não pode mais colocar toda a expectativa do processo da avaliação neuropsicológica em cima da testagem, porque isso vai te frustrar. Você vai ficar com essa sensação que eu vivi, foi horrível, péssimo, que eu seria um aplicador de testes, Claro que eu pensei assim, afinal eu não entendia o restante das peças do quebra-cabeça para que eu fizesse sentido e eu pudesse então virar uma chave e falar, não é isso, o meu trabalho é muito mais do que aplicar testes. E eu só entendi isso depois que eu fui de cara para a prática, aí sofri horrores, né, com as outras etapas e um saço total. Mas esse é o erro mais clássico que muitos são convidados a cometer pelo que o sistema prega, né? Dos testes. Então, esse para mim é o primeiro erro e o erro mais clássico. Depois dessa mesma pegada do processo das etapas da avaliação neuropsicológica, um segundo erro que aí para mim esse é assim, talvez tá difícil para mim assim classificar qual que eu acho maior, mas vou colocar ele entre 5, o segundo maior, que é a parte da anamnese. Por que eu acho ele o segundo? Talvez eu ache ele o primeiro maior, o maior dos erros esse. Por quê? A anamnese, para mim, ela é 50% do raciocínio clínico. O restante dos 50% vão se dividir entre a testagem, a observação, questionários, relatórios, escolas, informantes, mas para mim a anamnese, ela é assim 50%. E aí o que acontece? A tendência de buscar anamneses genéricas. O que eu chamo de uma anamnese genérica? Uma anamnese que você encontra por aí, né? E é bom, eu concordo muito, eu sou muito a favor de ter modelos, né? Para você seguir, o iniciante precisa muito disso, de um modelo de anamnese, um modelo de declaração, um modelo de contrato, porque você ainda não tem nada, né? Então eu sou muito a favor disso. Mas o que acontece muito são modelos que você pega de uma forma muito genérica, que são perguntas que não têm intencionalidade. E se são perguntas que não têm uma intenção, você sai com respostas vagas, respostas que não vão te ajudar. É aquela sensação da anamnese que muitos alunos chegam na supervisão para mim, trazendo o quê? Faltando lacunas. Porque os pais, eles não sabem o que precisa dizer para você. É você que precisa ter método para conduzir a anamnese. Os pais, pelo contrário, eles chegam muito nervoso, desconfortável de estar ali. A grande verdade é, não é legal para um pai e para uma mãe estar ali. Não é, gente, não é. Ninguém vem para avaliação porque tá tudo ótimo. Alguma coisa está acontecendo com a criança dele. Então, nesse primeiro momento, que é a primeira etapa, eles estão muito desconfortáveis. Inclusive, uma das perguntas da caixinha foi isso: qual momento fazer a anamnese? O primeiro momento de todo o processo é a entrevista de anamnese. E aí, nesse momento aqui, é a hora que ou você vai ter o seu raciocínio clínico para você fazer hipótese diagnóstica, para você fazer até mesmo diferenciar hipótese diagnóstica, porque muitos quadros chegam muito embaraçados. Parece a sensação assim, que a criança ela vai encaixar no DSM-5-TR da primeira à última página, né? E quando chegam alunos assim na supervisão, eles chegam desesperados e com toda razão, porque, meu Deus, o que eu vou fazer? Parece que o menino tem tudo, parece que não tem nada. Quando vamos olhar, falta pergunta na anamnese. Então, a sua anamnese, ela não pode ser genérica, ela não pode ser perguntas padrão de sim e não, sabe? De o pai ficar respondendo ali, entrevista fechada. Isso não vai te ajudar, isso vai afastar os pais, que eles vão ter a sensação de que estão ali no interrogatório, que você fica, sabe, pontuando, perguntando coisa infinitamente. Não, existe maneira e estratégia de fazer anamnese, existe perguntas estratégicas, perguntas que são intencionais para você ter respostas que são assertivas, porque a depender do tipo da pergunta, que na maioria das vezes tem nesses modelos prontos e tudo, afasta o pai, afasta a mãe, porque são perguntas que são muito delicadas de serem feitas.
Então pense sempre nisso. Não tô dizendo para você não ter um modelo, nem nada disso, mas reveja o modelo de anamnese que você está usando hoje e verifique se ela tem perguntas intencionais e se elas têm perguntas que são feitas de uma forma ou muito técnica, com termos muito técnicos, que essa família vai achar assim que está muito distante de você, que você não fala a linguagem dela. E até abrindo um parênteses aqui de um erro que eu não ia comentar, mas né, sempre surgem uns insights. Falar termos técnicos, seja na entrevista, seja no laudo, seja onde for, isso não te faz parecer muito bom, sabe? Isso também acho que é importante falar, porque tem uma tendência meio imatura ali do iniciante a gente pensar nisso, né? Que talvez trazer termos técnicos vai mostrar que você sabe muito, que você tem ali essa pegada. Mas não vai de verdade. Deixa para você usar isso em congresso, junto de profissionais, porque com a família, tudo que eles querem é compreensão. Eles querem sentir que você compreende eles e que eles compreendem o que você fala. E assim entender que não. Poxa, a Rafaela é a profissional ideal para o Pedro, porque ela realmente vai entender e vai conseguir nos orientar sobre o que fazer com o Pedro. Então, se na anamnese eu fico falando termos técnicos, que até por hora constrange os pais, do tipo, nossa, eu não sei o que ela tá falando, né? Então, tipo assim, meu Deus, que vergonha, né? E aí eles vão se afastar do processo, eles vão afastar de você. E aí aqui já tá criando uma sementinha para devolutiva ser morosa, ser difícil, ser não conecta. E aí o resto do processo tá enviesado. Então, para mim, esse é o maior por conta que ele determina o restante do processo. Muito cuidado com a anamnese. E eu brinco, quem é meu aluno sabe que eu uso dois termos, né? Ou você é um profissional que faz anamnese interrogatória, né? Delegado de polícia, que é pau a pau e quer que o pai responda, tem 60 perguntas ali para ele responder, e vambora logo, responde logo. E tem aquele que é o calango, né? Que ele só fica assim também, né? Os pais estão falando e você só tá assim. No final você sabe nada, porque falou tanto, parece que não falou o que você precisava e muitas das vezes não falam o que precisa, porque lembra? Eles não sabem o que deve ser falado ali. Você é que precisa conduzir. Claro que eles vão trazer também a demanda deles. Existe tempo para tudo dentro de uma anamnese. Outro ponto importante que gera dúvida na anamnese. Rafa, quantas sessões então é o ideal? Não se preocupe com quantidade, mas aqui é o clássico, preocupe com a qualidade. Pode ser que você faça uma excelente anamnese em 2 horas e você faz um excelente raciocínio clínico, você faz um excelente diagnóstico diferencial, você compreende tudo que precisa ser compreendido e tá tudo certo. Tem anamnese que você vai precisar, no meio do processo, fazer outros encontros online, ou de 1 hora, de 1 hora e meia, porque faltou, ou até mesmo porque ao longo do processo a criança vai te mostrando coisa que não foi falado. E aí você fica com aquilo. Não vai, gente, não vai com dúvida, porque você vai errar. Então, volta, faz outra conversa, tá tudo certo. Não existe uma quantidade que fala, a anamnese só pode ser feita no início do processo. A anamnese só pode ser feita com 2 sessões, não pode mais, de jeito nenhum. Só que também você tem um bom senso que você não vai passar 5 sessões fazendo anamnese, porque aí também alguma coisa tá acontecendo, tá errado, não dá. Também você ficar 5 sessões fazendo anamnese para você começar a avaliação, que aí quanto tempo que vai ser isso, né? Quanto tempo que vai ter esse laudo, imagine. Então tudo vai ali da qualidade. Respondeu ali tudo que precisava ser respondido, tá tudo certo, você fez ali 2 encontros e tudo. Não tá suficiente, pode fazer de novo. Hoje o que é da minha prática? Abrindo aqui para vocês. Eu separo 2 horas e meia seguidas em agenda. Então, eu sempre fiz assim, é o que dá certo. Eu não gosto de fazer picado, no sentido que eu faço uma sessão de 1 hora hoje e uma sessão de 1 hora amanhã ou semana que vem. Para mim, quebra raciocínio clínico, quebra o raciocínio da família clínico, quebra o raciocínio da família, do que ela estava falando, porque, vamos convenhar aqui,
Semana que vem, quando ela voltar, ela não vai voltar da onde ela parou. Provável que você vai fazer de novo um resumo ali do que já foi falado, aí já vai 10, 15 minutos, aí você perde de novo. Então, pra mim, não é legal. Eu já separo esse tempo. Rafaela sempre usa? Não. Rafaela, às vezes estende. E aí, o que eu faço? Aí, eu marco outro tempo. Se deu 2h30 e ainda falta coisas, já aconteceu, já. Aí eu marco, eu já vou ali, quando eu vou mais ou menos percebendo que não vai dar tempo, eu já vou meio que direcionando essa família para um fechamento, já vou focando mais num lugar só para não deixar ela sair, e aí eu abordo dizendo que, acredito que a gente ainda tenha coisas para falar, então vamos marcar um segundo momento como esse, preciso entender melhor, ainda faltam algumas coisas, e geralmente a família concorda, porque ela tem muito desejo de falar, certo? Então hoje a minha prática é assim. Rafaela, tá errado fazer 1h hoje e 1h semana que vem? Não tá errado, mas eu acredito que não vai te ajudar tanto como se você separasse esse tempo aí de fazer seguido, tá bom? Terceiro erro que eu considero para mim um erro que vocês cometem por falta de informação ou aí aqui assim envolve muitos fatores, mas é deixar a escola de lado. Mas quando eu digo deixar a escola de lado, não é você falar assim, eu não deixo porque eu mando um questionário. Essa não é a forma melhor de você estabelecer o contato. Primeiro, eu acho um erro porque a criança, ela fica muito tempo do dia dela na escola, senão ela fica o dia todo, né? Criança de período ampliado, integral, né? Ela fica lá o dia todo. Eu não consigo achar que ela estando no meu consultório, um ambiente controlado, 50 minutinhos, 1h, eu conheça ela tanto quanto um lugar que ela fica 4, 5 horas por dia junto de outra criança da mesma fase do desenvolvimento. E que muitas vezes ela ainda está nesse lugar há muito tempo. Sabe? Crianças assim que tá na escola desde o maternalzinho e hoje ela tá no 3º, 4º ano. Eu não consigo justificar isso. Então, a escola, para mim, dentro da avaliação neuropsicológica, ela é um grande parceiro de você ter ao seu lado para você colher dados desse paciente. Porque 50% anamnese, os outros 50% tá tudo envolvido aqui, teste, observação clínica e escola, dados de informante. E qual que é o momento exato de você fazer essa reunião? Que aqui também comete alguns errinhos. Oriento, que é da minha prática, você fazer ali após a VISC, 4ª, 5ª sessão, sabe? Porque você já tem um olhar também sobre a criança, você já também tem um dado, pelo menos o mais central desse coeficiente de inteligência dela, porque se a escola te abordar perguntando alguma coisa e acontece muito, você tem mais ou menos ali uma clareza do que falar para ela. Não recomendo de forma nenhuma que você faça antes do contato com a criança, porque acredito que vai enviesar e pior que isso, você não vai ter nada para levar, você só vai ser um ouvinte, porque você vai levar o quê se você não conhece a criança? Mas também nunca fazer essa reunião no final de tudo, do tipo, você já fez as sessões com a criança, liberou ela, né, disse ali para a família que tá tudo certo, que já fez o que precisava ser feito, e aí sim você ir fazer a sessão com a escola. Porque acontece muito dos pais não trazerem certas demandas, você não aparecer no consultório, porque o consultório não exige que o comportamento apareça, e a escola te fale alguma coisa. E aí, como é que você vai observar isso se a criança já teve alta? Você vai chamar ela de volta? Aí, não sei se a família vai ver isso com bons olhos, né? Então, ali 4ª, 5ª sessão, eu acredito ser um momento legal, porque você já leva dado, você já leva seu olhar, você já não tá totalmente puro para ser totalmente influenciável, mas também qualquer coisa que a escola falar, você consegue ainda ali observar com o seu olhar nas próximas sessões, tá bom? Então, nunca deixe a escola de lado, porque a escola é um grande parceiro. Só que uma parceria, ela é quando 2 lados ganham. Quando só um lado tá ganhando, isso é qualquer coisa menos parceria. Eu digo isso porque eu já entrei em escolas muito delicadas, que me deixou até desconfortável quando a escola dizia assim, mas tá, aí a gente recebe vocês, já não sei quantos psicólogos vieram aqui, aí a gente fala tudo e fica por isso.
O que a escola quis me dizer? Você é mais um desses? Porque se for, a gente já tá cansado. E aí, quem que tá errado nisso? No meu ver, a nossa própria categoria, que vai lá, veja bem, a escola fala tudo, as percepções sobre o Pedrinho, como que o Pedrinho socializa, como que ele aprende, o que tá acontecendo, como que tá, como que não tá, e a família, e a alimentação, e tal, e tal. Aí você vai embora e nunca mais volta. Ué, foi uma parceria só de um lado, você só recebeu, você não deu nada. Então, isso não é parceria. Então, a escola é quando você também leva informação, quando você também contribui com ela. Todos nós temos a aprender e todos nós temos a contribuir. Eu aprendo muito nesses momentos de começo de ano, que tem aquelas rodas pedagógicas, e aí eu faço palestra, eu faço questão de ficar para a próxima, porque aí eu aprendo, eu levo do consultório, eu trago da escola e esses momentos são muito ricos. Então, nunca deixe a escola de lado. Rafaela, mas eu não tenho tempo na agenda. Rafaela, não consigo horário. Então, eu entendo, mas é um pontinho de você rever da sua prática. Comece certo. Se hoje você não tem as melhores condições, comece ajustando o que você pode fazer. Hoje, dificilmente eu, Rafaela, realizo as visitas presenciais. Por quê? Porque o online otimiza muito para mim e para a escola. Eu não preciso separar 3 horários, porque aqui eu falo de Goiânia, né? E aqui é nossa, qualquer lugar que você vai, assim, qualquer hora do dia tá um negócio muito de trânsito, sabe? Você não tem mais sossego. Então, eu não vou com menos de 3 horários. Um horário para eu ir tranquila, um horário para eu ficar lá, uma hora para eu ficar lá e uma hora para eu voltar. Eu não posso marcar um paciente em seguida, porque não dá tempo desse deslocamento. E no online, não. Encerrei um paciente, conecto, desligou, vem o próximo, entende? Então, tenta otimizar isso, verificar o que pode ser feito. Às vezes não é a sua condição perfeita de agora, mas o que eu quero te dizer é, comece a pensar que você precisa trabalhar dessa maneira, tá? Ajusta isso aí que vai fazer muita diferença na sua prática. Tanto na sua prática de raciocínio clínico, mas também o seu network, né? Se você é um iniciante aí, você precisa muito disso. Para a vida toda, mas agora é um momento muito importante de você fazer isso, com escola e outros profissionais. O quarto erro para mim, que esse aqui, ele pega um pouco para vocês, dói um pouco, eu entendo isso, que é o laudo. Por quê? O laudo, ele é um documento que ele não precisa ser esse terror que parece ser, sabe? Esse bicho de 7 cabeças aí. Não precisa ser isso, de verdade, não precisa. E eu sei que dá muita raiva quando a gente escuta isso, porque é algo que tá muito difícil pra você, né? Poxa, Rafaela, tem um dia que eu tô debruçada em cima desse documento aqui, você vem falando que o negócio é fácil, né? Parece até desrespeitoso. Mas o que eu tô dizendo é assim, o laudo, ele é um documento que vai transcrever tudo o que você fez e tudo o que foi alcançado. Enxergue o laudo assim, o que você fez, ou seja, o que você fez com essa criança? Você fez hora do jogo, você fez anamnese com os pais, você fez reunião com a escola, você fez teste, quais testes que você fez? Isso foi online, foi presencial, foi que mês do ano? Essa criança tinha quantos anos? Como que ela reagiu? Ela chorou? Ela entrou de boa? Ela oscilava a atenção? Ela teve comportamento opositor? Ela teve comportamento subjetivo? O que aconteceu aí dentro com essa criança? Pronto. E quais os resultados você obteve? Ah, teve isso, teve aquilo, teve um percentil de tanto, teve como é que fala, gente? Um ponderado de tanto. Só que mais do que isso, é o laudo, o erro para mim aqui é o laudo que ele é 100% técnico. É um laudo que você faz para outro colega, um outro neuropsicólogo e não para a família. E aqui, assim, esse pra mim, eu ainda tenho uma dorzinha de falar, mas eu já fiz. Infelizmente, eu já fiz laudos assim. Tenho certeza que eu perdi encaminhamentos por conta disso lá atrás, sabe? Por isso que ainda mexe um pouquinho. Mas quando eu entendi que não era assim, e eu entendi por quê? Feedback. Porque eu ia lá na escola, sabe? Eu ia lá. E aí começaram a falar, começaram a pontuar, e o médico começava a pontuar, e eu falava, meu Deus do céu, né? Ninguém tá entendendo isso aqui que eu tô escrevendo. E aí eu fui melhorando, fui mudando, e eu já recebi vários pacientes que vêm assim,
Ah, de doutora fulana de tal. Eu nunca sei quem é, nunca vi falar o nome desse profissional. E aí, obviamente, que eu entro em contato, até para agradecer a confiança no meu trabalho, ali eu pergunto como é que conheceu. Ah, foi porque um paciente meu trouxe um laudo seu, achei muito bem escrito, tinha seu contato no rodapé e eu salvei. E eu falo, né? Para nós isso aqui é mais que dinheiro, né? Certas coisas assim. Então, o seu laudo, veja bem o que eu vou falar. O seu laudo, ele precisa ser um documento que cumpre com a resolução 06 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, onde ele determina 6 pontos que precisa ter nesse documento. Se você estiver cumprindo esses 6 pontos dentro do seu documento para você poder chamá-lo de laudo psicológico, de avaliação neuropsicológica, está tudo certo. Você está atendendo aos critérios do seu documento ser ético. Fora disso, não preocupe de inventar moda, preocupe de fazer um laudo que vai fazer sentido para você explicar na devolutiva e esses pais entender, mas não entender só na sua presença. Eles conseguirem ir embora para casa e ler isso e entender isso. A própria resolução 06 de 2019, ela vai determinar que você deve descrever de forma objetiva, técnica, mas compreensível, que todo termo técnico deve ser explicado. Vai ter uma partezinha que vai falar isso. Se você não tem essa resolução, dentro do drive da nossa comunidade Entre Nós na Neuro, eu já deixei lá para você. Então entra, acessa, baixa e olha lá. Não é só de laudo, essa resolução ela determina a elaboração de todos os documentos psicológicos, atestado, declaração, tudo. E dentre esses, o nosso laudo. Então ele vai trazer ali 6 pontos que você precisa ter. O resto é com você, só que você precisa explicar termos técnicos. Por exemplo, olha um exemplo básico e clássico aqui que acontece. BPA 2, aí você aplicou e tudo, aí deu uma dificuldade na atenção alternada, enfim. Aí você escreve lá, né? Pedro apresenta dificuldade na atenção concentrada, alcançando um percentil de -5, dificuldade moderada. Ué, gente, quem que vai entender um negócio desse se não for outro neuropsicólogo? Que pai que vai entender percentil -5, atenção alternada? O que é isso? Ele não vai entender isso. É diferente se você colocar Pedro, é claro que você vai usar o teste. Vai dizer, Pedro, quantitativamente, né, apresenta uma dificuldade na tarefa de atenção concentrada que diz respeito à capacidade de alternar o foco de concentração entre 2 ou mais tarefas. Exemplo, olhar para o quadro, copiar no caderno, escutar a professora e copiar no caderno, ou seja, alternar a atenção. Aí você vai falando mais, porque você fez reunião com a escola. Tal fato corrobora com a queixa da escola que diz que Pedro não consegue realizar 2 tarefas ao mesmo tempo, se perde todo momento ao copiar do quadro, acaba ficando para trás e não terminando a tarefa no tempo. Desse modo, conclui-se que Pedro apresenta dificuldade na alternância do foco atencional. Aí, lá nas orientações, o que você vai fazer? Visto isso, que Pedro apresenta uma dificuldade de alternar, recomenda-se à escola, se possível for, que espace as linhas da tarefa para que quando ele vai lá no foco e volte, ele tenha mais organização externa, porque o cérebro não faz isso sozinho. E aí, o que provavelmente acontece com uma criança dessa? Ele olha para o quadro. Quando ele volta para o caderno, ele não alterna. Ou ele fica lá no quadro, ou ele fica aqui no caderno. E aí ele vai se perder de saber onde ele está. E se espaça, coisa simples, gente. Espaçar as linhas, ele já vai e volta melhor. Usar cor para essa criança ajuda muito. Entende como o pai vai olhar para esse lado e vai falar, não, aqui tá falando do meu Pedro, tá falando da minha criança. Aqui realmente a Rafaela entendeu o que tá acontecendo com ele. Aquilo que a gente tava brigando, aquilo que a gente não entendia o porquê, agora tem um nome. Dificuldade de alternância, dificuldade de alternar a atenção. Aí eles começam até a falar bonito, sabe? Mas você precisa explicar isso. Então, o laudo não é para outro neuropsicólogo. O laudo é para a família. É para que a família leia e compreenda. Então, reforço. Você precisa cumprir com os 6 critérios aí da resolução. Acesse a comunidade que tem lá no nosso drive. A resolução lá para você baixar e guardar aí com você. Quinto e último erro aí. Essa hora assim, você já deve estar assim, meu Deus do céu, né?
No final eu quero gabaritar aí quantos desses erros que eu falei aí que você tá fazendo, enfim, né? Pra gente classificar os bons neuropsicólogos, é brincadeira. Mas vamos lá. O quinto erro é justamente a sequência que vem depois do laudo, que é a devolutiva. Aqui a devolutiva também é um momento que traz muita insegurança, né? Porque é um momento mais aguardado pela família. E é um momento que você realmente vai mostrar o seu trabalho, né? Que você vai mostrar ali o que foi feito, o que está acontecendo com o Pedro e direcionar essa família. Aí aqui o que acontece? Se você ficar fazendo uma devolutiva rasa, o que é uma devolutiva rasa? É uma devolutiva que você não aprofunda na criança daquela família, sabe? Você fica só falando dados assim, genéricos, sabe? Tipo, o QI dele é 89. O que é isso? O que é isso? O que é 89? O que isso vai impactar lá na vida dele, sabe? O que isso tem a ver com ele não estar aprendendo na escola? O que tá fazendo esse 89 não ser 90? Porque você vai dizer, né, que a média é 90. Então, faça uma devolutiva, entenda a devolutiva não como um bicho de 7 cabeças, mas como assim, ó, é hora de você mostrar o que você fez. Se você tiver feito um bom trabalho aqui em todas essas etapas, é só hora de mostrar isso, é só hora de dizer isso. Mas o que pega? Raciocínio clínico. E raciocínio clínico não é feito pelo teste, é feito por você juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Só que quando a gente começa, a gente coloca toda a expectativa em cima do teste. E aí você frustra, porque o teste não te entrega nada a não ser um número que você precisa interpretar. Só que você precisa interpretar isso juntando com a história de vida ali da criança, para fazer sentido. Entendeu? Para fazer sentido para essa família e fazer sentido para você explicar isso na escola. Então, a devolutiva é um momento que é muito delicado. Você não pode fazer ela correndo. Eu falo isso porque no começo, né, a ansiedade é gritante, você quer só livrar daquilo ali, né? Seu cérebro te condiciona a luta e fuga. Fazer correndo ou fazer de maneira por cima, sem abrir para dúvidas, sabe? Abre para dúvidas, por mais que você fale, Rafaela do céu, se me perguntar alguma coisa que eu não sei, tá tudo certo, gente, tá tudo certo, ninguém sabe de tudo, tá tudo bem você ser transparente e dizer assim, mãe, isso aí que você tá me trazendo é algo que aqui da minha prática ainda não aconteceu, também não precisa falar assim, porque eu sou iniciante, é a minha primeira avaliação, não. Da minha prática aqui ainda isso não apareceu, vamos fazer o seguinte, eu vou compreender melhor, vou atrás, vou estudar e garanto que para a senhora em 24 horas eu te dou um retorno lá pelo WhatsApp, combinado? Combinado. Gente, já não vai ter problema nenhum nisso, só que você vai cumprir com isso, você vai atrás de saber, de explicar, de dar um retorno ali para ela, mas tá tudo bem. Pior é você deixar os pais com dúvida, porque eles não vão te encaminhar e essa criança nunca vai voltar para reavaliar com você. E outra questão, sair ali sem clareza. Ele tem TDAH. Mas aí ele vai fazer o que agora? Só isso? Tá bom, então tem TDAH e a gente vai ficar em casa e o tempo vai resolver. Não, ele tem que ter clareza dentro do quadro do Pedrinho dele, o que é prioridade. A maior prioridade hoje é um olhar médico, porque você vê uma necessidade ali do médico avaliar um medicamento, não parece ser muito essa pegada, mas ainda assim mandar para o médico, mas parece que o mais principal ali é uma psicoterapia comportamental, é uma orientação parental, porque você viu muita coisa no estilo parental, na rotina. Qual que é a prioridade que esses pais têm que sair do seu consultório? O que é o primeiro profissional que ele precisa buscar? Amanhã. Eu costumo dizer até isso para a família. O meu laudo, os encaminhamentos é por ordem de prioridade. E eu digo para a mãe assim, mãe, amanhã eu quero que você entre em contato com o profissional fulano de tal, porque aí eu já direciono, né? Amanhã esse. Na semana que vem, quando já tiver agendado com esse profissional, a senhora vai entrar em contato aqui com esse, que é o médico, tá? Já entra em contato, porque eu sei que os horários deles é cheio, então aqui mais ou menos a gente consegue pro próximo mês, então a senhora já entra em contato na próxima quarta-feira, ok. E aí esse daqui a senhora vai entrar em contato daqui um mês, quando já tiver um mês de terapia, porque a gente vai ver a resposta da terapia pra gente começar com a fono. Entende? Como eu vou direcionar ela para ela ir embora com tranquilidade. E se caso ela esquecer, eu vou dizer para ela, se a senhora esquecer qual que é a prioridade, tá escrito aqui, tá bom? Primeiro
psicoterapia. Segundo, o médico. Terceiro, fono. É claro que nunca é assim, né? Vai depender ali do quadro que eu perceber do perfil daquela criança. Então, a devolutiva, use a devolutiva para isso, para direcionar, para clarear, para dizer o que foi feito, para dizer os resultados alcançados. Apresente o documento que eles estão levando para casa, para que eles entendam o que você está chamando de valor referencial. O que é isso? Valor referencial. O que você está chamando de superior? Ah, superior é que supera a média de tantos % da criança da idade dele. Entende isso? Então, aqui, não falha na devolutiva, porque a devolutiva é determinante para você ter encaminhamentos daquela família, sabe? Aquele negócio clássico. A maioria dos transtornos que a gente lida são transtornos do neurodesenvolvimento que são envolvidos fortemente com a carga genética. E sendo carga genética, você concorda que a chance desse priminho ter, a irmãzinha ter, é grande? Então, se você fez um bom trabalho, eles vão fazer com você. A priminha vai fazer com você, o irmãozinho vai fazer com você e assim vai. Tem famílias que eu já avaliei os 3 filhos em intervalos assim de 2, 3 anos, sabe? Porque meu nome continuava presente para eles. Então a gente vai fazer com a Rafaela, porque ela já entende a dinâmica da nossa família, e aí o menino faz 7 anos e começa a apresentar o que o irmão apresentava na época que tinha 7 anos e vem, aí é uma maravilha, eu adoro isso. Adoro porque, assim, honestamente falando, sinceramente, o ego da gente fica muito feliz de falar, nossa, poxa, né? A pessoa quer fazer comigo, faz sentido para mim voltar, isso me reforça demais. E também porque você tem um vínculo já, sabe? Você fica, nossa, e fulano, como é que tá? E aí, a escola? E continua naquela escola? E parece que assim, sabe? Você dá uma continuidade ali naquela história. Então, eu acho muito tranquilo. Mas isso se deve aí a tudo que você fizer no momento da devolutiva, certo? Então, os 5 erros aí que eu selecionei para você aprender por modelagem e não ter que cometer. E se você está cometendo 1, 2 ou 5, é para você repensar daqui para frente, tá em tempo, tá tudo certo. Você só não pode esperar 1 ano igual a mim, né? Para você poder entender que estava fazendo errado, né? Então, vamos lá. Acreditar que só teste é suficiente, não fazer anamneses intencionais, deixar a escola de lado, não considerar como um parceiro, laudos técnicos demais que você faz para outro profissional e devolutivas sem clareza. Você também vai falhar com a família e eles não vão voltar, ok? Espero muito aí que esses 5 erros possa você não estar cometendo, mas ter aprendido por modelagem. Se está cometendo, vamos trocar a figurinha aí, ver o que pode ser feito para você reorganizar, reajustar, para você começar, mesmo sendo iniciante, você já começar com clareza, certinho. Eu falo muito isso para os meus alunos, né? Não é porque você está começando, que é a sua primeira avaliação, que você não tem que ter um contrato. Já comece fazendo as coisas tudo muito certinho, sabe? Registrando tudo, cumprindo com o que deve ser cumprido. Isso traz paz, isso traz tranquilidade, tá bom? Aqui nós temos uma perguntinha no chat, eu vou ler. Aqui é chat mesmo fala, né? E vou ler algumas perguntinhas também da caixinha. Eu sou iniciante, estou com dificuldade em escolher os testes, porque gostaria de fazer uma avaliação completa. Teria uma lista de testes, exemplo, TDAH, TEA, TAG? Ótimo. Bom, dentro do nosso Drive, nós temos também da comunidade Entre Nós, não sei se você já está lá, mas se você não tiver, fica um convite. Eu deixei também um documento, tá nomeado assim, bateria básica escolar. Vou até olhar se tá lá ainda, mas tá, eu nunca tiro nada de lá. Ele direciona clínica, tá no nome de clínica aqui, né? Deve ser clínica. Ele te direciona a bateria básica que você precisa ter. O que é essa bateria básica? É o que você quer, fazer uma avaliação completa. Então lá vai ter teste que avalia todas as funções da inteligência, atenção, memória, linguagem, funções executivas, praxia, que mais? Funcionamento emocional. Vai ter um teste de cada, que é a bateria básica para você começar. Tem uma aula também, ela tá no YouTube, que eu falo sobre isso, sobre bateria fixa, né? Bateria fixa ou bateria flexível. Eu ensino essa diferença ali. Então, acho que essa aula também pode te ajudar um pouquinho. Porque apesar da gente ter essa bateria, ela é muito necessária
essa bateria básica, não significa que você vai ficar rígido nela, que você não vai poder flexionar, entendeu? Que você não vai poder ali, em algum momento, precisar de um outro instrumento, sabe? Então, lá dentro desse material, acessa, se puder me dar um feedback se te ajudou, se não, me deixa um direct lá que eu te direciono melhor, mas lá tem, inclusive, escalas, por exemplo, a ETDH Paz para o TDAH, SRS2 para o TEA, a SCARD para TAG, tem que ter aí na sua bateria, se você tá querendo diferenciar esses três. Não, acho que você só quer uma lista dos testes, né? Mas tem lá, tá? Se você tiver com um caso que é muito comum para diferenciar esses 3 diagnósticos, essas escalinhas aí vão te ajudar bastante, ok? Espero ter te ajudado. A Jaine coloca: temos teste suficiente para montar uma bateria básica online? Não, na infância não. Por quê? O padrão ouro, que é a VISC, ela não tem hoje condições da gente fazer ela online, tá? Então, assim, eu sei que tá tendo várias discussões e, sinceramente, tá tudo certo se tudo migrar para o online. Eu sou assim, eu acredito que a gente tem que se adaptar. Se acontecer de tudo ser online, nós vamos ter que nos adaptar. Mas hoje, não, tá, Rafaela, não apoio essa ideia neste momento, se a gente ainda não tem um teste padrão ouro da inteligência completo para fazer aí esses testes, tá? Da inteligência, que é a VISC, ok? Aqui a Tinha Almeida: Rafa, tô no grupo, mas não encontrei o Drive ainda. O Drive, querida, ela fica ali na descrição do grupo, tá bom? Você pode acessar lá na parte de avisos, na descrição do grupo vai ter o link do Drive. Aí você pode acessar. Me chama no direct se você não conseguir, que eu mando exclusivo lá pra você. Mas tá lá, pode acessar lá e encontrar. Não sei se tem alguém do meu suporte aí. Se tiver, só dá um direcionamento lá. Mas se não encontrar, me chama, tá bom? Que eu mando pra você. Vou responder aqui algumas perguntinhas que nós tivemos ontem. Selecionei algumas, tá? Porque ou algumas muito se repetiam, então eu já vou respondendo tudo em uma só, ou porque não tinha a ver com o tema, tá bom? Então, vamos lá aqui, começando pela Divina aqui. Tá. A Divina pergunta assim: como aplicar os testes? Dificuldade em escolher. Bem aí, ó, com a pergunta da moça aqui da clínica. É muito importante, Divina, que você tenha essa bateria básica para você saber por onde começar, tá? Porque senão você vai cair num erro de comprar tudo, comprar coisas que não tem necessidade. Esse armário aqui é cheio de teste, porque quando eu vim para esse consultório novo, tem uns 2 anos, eu doei muita coisa, eu eliminei muito material. Tem material que a gente já passa a deixar em casa, mas vocês acham que eu uso 2 armários de teste? Não usa, gente, não usa. Então tem a bateria básica, Divina. Se você também não tá lá no grupo, acesse o Drive para você ter essa bateria que ela é básica, que significa o quê? Que ela vai ser básica de avaliar todas as funções, você vai estar fazendo uma avaliação completa e ela é suficiente para você fazer um raciocínio clínico. Ela é esgotável, do tipo assim, nossa, nunca mais eu vou precisar comprar outro instrumento? Não. Mas ali dentro do que você precisa, essa básica te dá até um norte do que eu já fui iniciante, gente. Eu sei as dores que é. Eu sei que quando a gente tá começando, a gente não tem 5 mil para comprar um som R. A gente não tem, quanto que tá o VISC hoje? 4? 3 mil? A gente não tem. A gente precisa fazer escolhas. Então vai fazendo escolhas, dentro do seu orçamento. Às vezes você investe agora no VISC, Natal tá chegando. Meu VISC foi presente de Natal. Já chama os boys, faz aí aquele pedido especial, ganha de Natal ali seu VISC, e aí você vai se organizando. Depois você investe no TAVS, depois você subloca e assim você vai se organizando. Mas a bateria básica, assim, para começar você tem que saber, porque senão você compra muita coisa que não precisa e não sai do lugar, tá bom? Próximos, Su Ribeiro, ela pergunta assim: como captar clientes ainda não tendo o título de neuropsicóloga? Aqui, Su, acredito ser, com todo respeito, uma insegurança 100% sua do que qualquer outra coisa.
Hoje a avaliação neuropsicológica ela não é vinculada a ser restrita apenas ao título de neuropsicólogo. É uma luta que deve ser do nosso conselho. Eu apoio que isso seja restrito. Ah, Rafaela, você fala isso porque você é psicóloga e quer puxar a sardinha pro seu lado. Não, pelo óbvio que é. Os testes de inteligência e personalidade são restritos à nossa categoria. Então, fonoaudiólogo, psicopedagogo pode fazer avaliação neuropsicológica? Pode, gente, não é proibido. Só que ele não pode aplicar os testes que são restritos, que são de inteligência e de personalidade. Mas ele pode aplicar um teste de atenção que não é restrito, ele pode aplicar um teste de memória que não é restrito, entendeu? Ele pode fazer ali a avaliação do perfil cognitivo. Então aqui é provável que a sua, ela seja psicóloga, não sei se você tá aí, porque se ela tá me seguindo, ela é psicóloga. Então assim, você não ter o título e não querer começar é mais insegurança sua que tá querendo te reforçar, tá nesse lugar de esperar esse título do que qualquer outra coisa. Nos meus anos de experiência eu tive uma família que pediu meus títulos. Uma família. O resto, gente, eles não importam com isso. Eles importam com a dor que você vai resolver, entende? Então você tem que começar, você tem um título de psicóloga, muito provável. Então você já pode, você tá apta a usar os testes, você tá apta a fazer uma VISC, você tá apta a fazer um HTP. Então, não tá faltando título para você começar, beleza? Cola em mim que eu vou te ensinar a começar aqui. Para de mentir que você tá esperando esse título, porque é só uma insegurança sua para reforçar você não começar, tá bom? Depois aqui vou ler a penúltima. Marazine, deve ser sobrenome. Captar clientes que paguem o valor, acham sempre caro e não fazem. Essa aqui é uma questão assim, do valor é algo que, com toda a verdade, tá? Parece que agora eu tô dura, né, para responder essas perguntas, mas assim, essa questão dos pais não pagarem o valor que você pede tá muito relacionado com eles não ver o valor que você vai entregar. Infelizmente é isso, sabe? Eu sei que envolve muito questão aí de região para região, né? O pessoal sempre fala isso, mas minha região é muito difícil. Eu entendo, mas assim, entende que olhe para você. Quando você precisa muito de um serviço, quando você tem uma dor muito grande e você sabe que aquele serviço vai te resolver, você pode não ter condição, mas você se organiza para ter. Se você vê que aquilo ali tem valor. Então, talvez o que está faltando não é o outro, de paraquedas, começar a achar que 6 mil tá ok para ele pagar. Não. É você que vai ter que começar a se posicionar de modo a mostrar o valor que tem, o valor que seu trabalho vai entregar. E muitas vezes, faça isso aí, não acredite só no que eu tô falando. Pergunte em elevador, restaurante, farmácia, as pessoas da sua casa. O que é avaliação neuropsicológica? O que o neuropsicólogo faz? Eles não sabem, gente. E aí eles trazem uma ideia que é uma consulta, porque associa com o neurologista. E eles falam assim, tá doido? Vou pagar 7 mil, 8 mil em 1 hora de consulta? Nunca, porque nunca mesmo, né? A pessoa fala, tá doido? Não dá, né? Então não entende que se trata de um processo, que são várias sessões, que você no final, o que isso vai resultar para ele, o que isso vai resolver para a criança dele, o que vai mudar da dor que ele está passando ali naquele momento, que essa tarefa de casa, que esse menino correndo risco de reprovar, como que você pode ajudar isso? Então aborde de uma maneira diferente, Marazine, que eu acredito que você vai conseguir. Abordar de maneira diferente como, Rafa? Com estratégia de primeiro, talvez, entender essa demanda da família para você poder entrar explicando o que a avaliação neuropsicológica vai entrar na vida deles fazendo. Eu vou compartilhar um caso meu que eu até me emocionava muito tempo para contar isso. Por um tempo atrás, nem era assim tão cara assim a avaliação, sabe? E aí a família entrou em contato, eu passei o valor e tal, eles não fizeram. E aí passou um tempo, assim, coisa de 1 ano, assim, e era final de ano ainda, acho que me pegou foi isso, porque final de ano eu fico muito sentimental. E aí eles vieram para fazer a avaliação e o dinheiro da avaliação eles trouxeram num saquinho, porque eles tinham passado esse tempo todo juntando, eles eram vaqueiros, sabe? Uma família muito, muito humilde. Mas eles
eles fizeram porque eles entenderam que aquilo ali era o meio que eles estavam buscando, que era o caminho, que eu era a pessoa certa para conduzir o processo. Então eles fizeram. E depois disso, isso me fortaleceu muito a pensar, gente, quem quer dá um jeito. Então eu entendo que hoje, na postura que eu tô, é fácil falar isso, mas tudo começa, como eu falei, comece certo. Então comece a mostrar onde você pode, nas suas redes sociais, nos meios que você convive, mostrar a importância e o que a avaliação neuropsicológica resolve. Porque quando a pessoa vê uma resolução da dor daquilo ali, ela dá valor. Mas ela não dá valor enquanto ela não vê que ela precisa daquilo ali, que ela tem necessidade daquilo ali, entende? Então, é um meiozinho de você começar a reestruturar como que você tem abordado esses pais quando eles perguntam sobre o valor. Depois eu tô olhando a última aqui que eu selecionei, mas ela vai muito de encontro com isso, que é da Amanda. A Amanda é minha aluna, eu sei, eu conheci a fotinha. Captar clientes para o particular. Então, aí aqui também é outro ponto, porque geralmente se ela perguntou isso é porque ela tá atendendo convênio e plano de saúde. E, gente do céu, eu sei que é um caminho aí, mas nossa, ontem eu fiz uma supervisão que eu falei, colega, eu não te dou um ano pra você desistir da neuro. Falei com ela porque eu quis alertar. Nossa, ela tá com 18 avaliações ao mesmo tempo. Gente, 18 laudos para fazer. Porque ela associou a vários convênios, a vários planos. E o plano vai mandar mesmo. Eles têm demanda, assim, muito grande. E não acho que a família tá errada, viu? Porque a família tá pagando o plano. O que tá errado é o plano que repassa um valor tão miserável desse pro profissional. Não valoriza em nada. E lota a sua agenda. Então, é rever isso. E para captar para o particular, talvez você não vá conseguir, Amanda, num cenário perfeito, ideal, de você já conseguir fazer essa migração, cobrando um valor que seja justo, né, da avaliação. Mas talvez você ir começando ali se associar com profissionais que tem mais ou menos um público que consegue fazer esse network com você, tá? Porque também não adianta você se associar, por exemplo, a profissionais que não têm um público que vá fazer particular. Então, o profissional que você fizer network, ele também tem que atender particular, entendeu? A dinâmica, porque aí é provável que o público dele seja um público que consegue vir para você. Então, cria essas estratégias, é o mesmo da outra, comece a se posicionar com mais valor do que, por que aquilo ali vale a pena. Sugiro até você fazer dia a dia, sabe? Diferencial ali de o que é o seu atendimento particular, o que você entrega no atendimento particular, você visitando uma escola, porque se você recebe, né, hoje, por exemplo, o meu valor de avaliação, eu tenho total condição de não precisar lotar a minha agenda e ter espaço para falar com a fono, com a psicóloga, com a TO, com a escola, porque os pais me pagam para fazer isso, entendeu? Então, começa a mostrar esse valor, essa diferença da possibilidade que te abre para você fazer uma avaliação, que ela é sem pressa, você pode falar sobre isso, que a pressa nesse momento do processo não ajuda, atrapalha, porque tem coisas que levam tempo. É esse o ponto, você mostrar ali o valor que tem o seu atendimento particular, e aí eles vão fazer. Pode ser, eu acho importante falar isso, que não vai ser talvez a primeira um cenário ideal, mas você já vai conseguindo ali. E é aquilo que eu falei da devolutiva, não sei se a Amanda tá aí e ouviu, mas é o ponto de você fazer os seus encaminhamentos. É a hora que ele vai chegar com o seu laudo e falar bem para a médica da cidade, é a hora que ele vai chegar e encaminhar a cunhada para fazer com a priminha, e assim você vai girando. Esteja perto de profissionais também, assim, eu acho que esse é o caminho, tá, Amanda? Associe com profissionais que possa te encaminhar para o particular. Vai ser um caminho bacana. Bom, acho que o resto das perguntas aqui gira em torno disso, Aqui da anamnese eu respondi, né, que tinha essa pergunta aqui, que eu acho que tem a ver sim, que qual o momento que faz a anamnese, é sempre no primeiro momento, antes de começar todo o processo. E o restante aqui se repete muito aí em relação a dinâmica de testes ou a dinâmica aí do processo da avaliação neuropsicológica. Bom, aqui uma última pergunta aqui do bate-papo tem qual seria um valor mais ou menos para avaliação. Não falo de valores porque isso é muito de região para região e do que você faz,
tá? Do valor que você entrega da avaliação. Então, aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos discrepâncias. Nós temos profissionais aí, uma vergonha, que cobra R$1.000 para fazer a avaliação. O que eu posso fazer? Que no meu prédio tem, que você fica sabendo dos bastidores, né? E tem outros que cobram 8.000 e tá tudo certo, e tem fila de espera e tá fazendo. Então, uma orientação, se eu puder te dar um conselho, vamos chamar de conselho, foque em você. Porque enquanto a gente foca em ver o que o outro tá cobrando, você nunca sai do lugar, porque você sempre vai ficar ali nessa margem e nunca do que você entrega. Então, faça uma pesquisa, essa pesquisa envolve até os seus custos, né? O que é o seu custo hoje? Se você tem um consultório, você subloca, você tem protocolo, você está alugando teste, você tem que pôr isso na conta. Como que é o deslocamento, você vai passar o dia inteiro nessa clínica ou não? Tem que pôr tudo aí na conta da caneta e ver a sua hora, o valor da sua hora. E aí você consegue fazer o cálculo do valor aí da sua hora, mais ou menos aí de 10 sessões, 7 sessões. Claro que colocando a escola, colocando as anamneses, colocando as devolutivas e tudo mais, ok? Mas você tem que conhecer o valor da sua hora, ok? Pessoal, algo mais? Alguma pergunta a mais? Como foi a aula aí pra vocês? Vou deixar essa aula aqui salva aqui no feed, depois eu tiro ela, coloco lá pro YouTube e vejo como que é melhor. A colega aí que falou que se não encontrou o Drive, eu reforço aqui, se você não encontrar, me chama, tá? Que eu te mando lá. Se você já tiver encontrado, só me dá um ok também aqui pra eu ficar tranquila se tá tudo certo. Ah, Marazinho tá aí. Eu tô falando seu nome certo? Eu tenho um problema com o nome, né? A consciência fonológica é um problema pra mim, viu, gente? Fazer prova de consciência fonológica com Fias, Cubos, Rei comigo, certeza que se minha mãe tivesse feito na infância ia dar muito ruim. Pessoal, então, muitíssimo obrigada. Vamos encerrar então. Agradeço a todos que participaram. As perguntas de ontem também, da caixinha. Reforço o convite para estar na comunidade entre nós. Por lá eu deixo os conteúdos semanais. Eu deixo aí coisas que sejam práticas. Eu aviso os temas das nossas aulas que vão ficar agora lá no YouTube. Vamos migrar para lá. Acredito que vai ser melhor para vocês também. E nas próximas semanas aí temos muitas novidades, projetos novos. Eu vou avisando tudo pra vocês, mas nossa aula continua semanalmente aqui, tá bom? Na próxima quinta-feira, 12h05. Aí não vamos fazer 8 horas mais, gente. 8 horas, 9 horas da noite, agora até a gente sair, se organizar, eu não sei. Eu acordo dizendo, eu não sei. Mas é isso. Encontrou, ótimo, ficou tranquilo. Então ela encontrou aqui o Drive, mas, pessoal, qualquer dificuldade, às vezes eu falo alguma coisa, Rafa, não tô encontrando, Rafa, eu não falo nada que eu não entregue. Então me chama lá, me chama na caixinha, me chama no direct, que a gente vai resolvendo, tá bom? E outra coisa também, sugestões, tá? Sugestões do que vocês querem aí que eu traga de tema nas próximas semanas, porque tem que ser algo que atenda vocês, beleza? Então, um beijo grande pra vocês, até semana que vem, um bom descanso, né? Não é possível que alguém tenha mais um turno hoje pela frente, gente, 9 horas da noite. Tchau, tchau.